realizado no espaço GTO da Câmara Municipal uma exposição de toda a família do artista plástico Geraldo Teles de Oliveira. Confira na reportagem de Flávio Flora. Nós recebemos hoje aqui no Espaço Cultural GTO a presença e o conhecimento da obra do avô. Aqui nós estamos com o Alex Teles, que é o filho do Mário Teles, que está dando continuidade a esse estilo tão famoso e que se tornou o estilo GTO. Como é que começou essa história realmente? A gente sabe que ele trabalhava como guarda noturno no Hospital São João de Deus na época da construção. Mas até aquele momento parece que não havia ainda, vamos dizer assim, explodido a sua arte. Conta pra gente como é que foi isso aí. Primeiramente, falar de Geraldo Teles de Oliveira é um orgulho muito grande para a gente por se tratar de uma pessoa muito simples, humilde, que essas para nós da família é a arte mais importante dele e o dom mais importante que ele ganhou do Divino Espírito Santo. Aliado a tudo isso, ele foi premiado por Deus com sua obra, porque ele era uma pessoa sem conhecimento nenhum, primitivista, só que ao mesmo tempo ele contrariava, porque ele era criador. E nesse momento nada se dava para a GTO, para o Geraldinho até então. Por quê? Porque ele não tinha nenhum conhecimento, ele era do povo, ele era trabalhador. Aos 6 anos ele já estava na área rural, trabalhando para o seu sustento e sustento da sua família. Quando ele consegue esse senso de inspiração divina, mas é pela sua dificuldade. A sua dificuldade porque nesse período ele já estava bastante doente, aos seus 55 anos de idade. Ele não conseguia mais trabalho, porque a vida inteira ele conviveu com o trabalho braçal e nesse momento ele já estava doente e com idade. Então, num desses períodos de último trabalho dele, que foi durante a construção do Hospital São João de Deus, ele recebe o que a gente fala, o toque de Deus, que a partir daquele momento, Geraldinho ficaria para trás e GTO, as suas mãos, conseguiria trabalhar e entalhar a obra que Deus o mandou fazer. E assim ele sempre disse que a obra maior é a obra de Deus. Ele era apenas instrumento daquilo que ele falava para ele através dos sonhos. E isso a gente continua trabalhando. Esse dom foi passado ao meu pai, que é uma pessoa de muita perseverança, porque hoje em dia a gente sabe que a arte, principalmente a cultura em geral, ela não é tão assim valorizada ao ponto de uma pessoa que há 50 anos atrás sonhou algo que nada havia no mundo. E então, em 2 anos que ele entalhava, ele já estava com obras em 163 países, como uma das maiores revelações artísticas do mundo. E nisso o Mário Teles consegue puxar todo esse trabalho artístico, essa perseverança e também na humildade, ele consegue ajudar meu pai e se ajudar. Por quê? Porque o meu pai, eu considero ele o elo de tudo, a base. Por quê? Ele ajuda o pai e hoje o pai ajuda o filho, que é onde entra eu agora com a 3ª geração de sonhos de GTO, ou seja, 3 tempos de uma obra única, universal, primitiva, criadora, uma obra de arte que até hoje ela se enquadra em qualquer tipo de classificação artística.
E isso para a gente é um orgulho muito grande. Eu, nesse momento, que fiz o mesmo processo que meu pai fez com ele, hoje eu tenho um mestre, Mário Teles, que me acompanha nesse início meu às artes, com um futuro que ele mesmo diz, muito promissor, porque eu faço lembrar as obras do vô. E, como se diz, e nisso fechamos o que a gente chama de trindade artística. Uma trindade artística que a gente leva com bastante orgulho e luta, porque o GTO amava tanto as cidades de Divinópolis que ele levou Divinópolis a vários lugares do Brasil e do mundo. E até então, assim, desde esse período, a gente ainda, infelizmente, encontra ainda um pouco dessa falta de respeito ao nome artístico, à pessoa, à identidade que foi a obra de GTO. Uma coisa que fica por curiosidade, os comentários que a gente havia recebido assim, que conhecemos a obra de GTO, não o conhecemos pessoalmente, eles diziam que o GTO começou os seus entalhes com canivete. Isso tem fundamento? Isso. Ele sequer, Flávio, ele sabia sobre a existência de formões, que são os objetos cortantes que a gente usa para talhar. E o único objeto que ele conhecia cortante era o seu próprio canivete, que ele cortava o seu fumo. E mais à frente, para desenvolver o trabalho, porque os sonhos dele aumentou, então as peças também aumentaram, ele próprio forja o que mais à frente ele veio conhecer, que era formão. Vamos conhecer algumas obras do GTO que ficaram aqui em Divinópolis, né? GTO é de Itapecerica, sua origem natal, vamos dizer. Isso. Ele nasceu em Itapecerica, ele tem uma descendência muito grande com o que a gente fala da brasilidade, porque ele tem o português, o negro, o índio. Ele é o verdadeiro artista do povo, que veio do povo. Então, ele perde a sua família e, bem novo, ele vem para o Arraial do Divino Espírito Santo. E depois do rio Itapecerica, no morro, ele resolve instalar as suas raízes e sonhar. Interessante essa parte a gente pensava até que o GTO era divinopolitano, né? Nascido aqui. É mais uma característica interessante que Divinópolis tem de acolhimento de artistas e que de um momento vai ser valorizado, né? Vamos ver agora uma obra que pode se considerar uma das primeiras, né? E que marca bem o estilo GTO. Essa peça aqui é uma das primeiras do GTO, né? Isso. É uma obra que ele deixou com muito carinho a sua casa-residência, que a gente hoje mantém restaurada, bastante ilustrativa ao espírito de GTO, de sonhador. Porque, como todo mundo sabe, GTO ele tinha a característica de sonhar as suas imagens. Assim ele mesmo descrevia quando ele entalhava através do seu inconsciente. E esta obra ela é muito importante para mostrar justamente que ele realmente via essas imagens. Esse símbolo, em particularidade, a semelhança a um olho, a uma gota e várias pessoas em volta, num círculo, girando, o que ele veio a chamar mais à frente da roda da vida, é uma imagem que ele viu durante esses sonhos. E pouco tempo atrás, um crítico de arte, estudioso, historiador de Belo Horizonte, veio até nós para falar justamente sobre essa obra, que esse símbolo, recentemente, ele foi descoberto dentro da sociedade, da comunidade asteca, dos mexicanos, isso coisa provavelmente dos anos 400, 500 anos. Ou seja, quando ele fala sobre essa expressão, que ele via essas imagens em sonhos, realmente a cada obra, a gente com o tempo, a gente vê a veracidade dos sonhos que ele tinha. E essas ordens que ele falava, que ele recebia para simplesmente entalhar, é uma coisa divina. É uma coisa divina por ele não saber o que ele estava entalhando.
Ele não conhecia a história do México, por exemplo? Ele nem sabia o que estava acontecendo, aonde. Ele estava simplesmente no fundo da casa dele, aos 55 anos de idade, e de lá ele enxergava todo mundo de várias eras. Assim ele falava, que ele viu o mundo de várias eras atrás. É o que a gente fala que GTO foi um visionário, porque ele idealiza várias coisas que através desses sonhos ele se concretizou, um dos maiores artistas do Brasil e, quem sabe, do mundo na sua arte. Porque, como bem falei mais cedo, a questão da individualidade e a unidade da obra de GTO, ela é única, não é encontrada em nenhuma parte do mundo algo semelhante a esse estilo primitivo. Nós temos agora uma outra obra que é muito interessante e mostra vamos dizer assim, o talento realmente fantástico do Geraldinho. É o das correntes. Entre as peças mais antigas do GTO, temos essa aqui, entalhada em uma peça de madeira maciça, e que traz as correntes que marcam bastante esse estilo GTO de esculpir. Isso é um Cristo acorrentado, onde ele faz numa madeira bruta, única, e um cedro, na verdade um cedrão, né, que ele é de 8 centímetros, e é uma obra que causou muito espanto no mundo da arte, porque até então não se via, não se tinha conhecimento de algo que fizesse inteiriça, que era o caso das correntes, que é o que chama a atenção do mundo das artes, porque ele consegue no mesmo bloco entalhar correntes, e as correntes soltas sem emenda. Isso é uma lembrança que ele traz do inconsciente dele a essa característica de brasilidade dele, que é a escravidão, porque, como eu disse anteriormente, ele também tem um pouco do negro dentro dele, e isto é uma obra que ele faz todo esse enredo das partes dos anjos, Jesus, a nossa roda da vida, a nossa pirâmide viva, que a cada dia gira, mas todos estamos acorrentados a esse sistema artístico. Nesta primeira entrevista que nós estamos tendo com familiares do GTO, a gente vem mostrando um pouquinho do avô, do Alex, e mostrando também um pouquinho da obra que o Alex vem desenvolvendo na perpetuação desse estilo. O Alex, ele trabalha com a mesma técnica, o mesmo estilo, e traz um novo conteúdo, é lógico, mais recente para o universo do GTO. Alex, fala para mim das suas obras. As obras, particularmente, elas seguem o estilo do mestre GTO e um pouco da brasilidade folclórica da arte fantástica de Mário Teles. Eu joguei as duas coisas numa só e pus dentro dos meus estudos, dentro da minha paixão pela literatura, gosto muito de poemas, essas coisas, e isso me ajudou bastante a concluir esse ciclo, que assim eu chamo de concluir nessa roda da vida. E esta é um exemplo, que é uma obra recente, a minha última obra, onde eu faço essa junção entre a obra primitiva de GTO e a obra fantástica folclórica de Mário Teles. E dentro dessa roda da vida que GTO idealizou, eu idealizo todos os movimentos culturais, folclóricos e nossas manifestações culturais que existem em nosso Brasil tão rico. E aqui eu coloco o Bumba Meu Boi, eu coloco o maracatu, o cogado, a nossa folia de reis, as cavalhadas, e fechando todo esse ciclo, as nossas festas juninas, para colorir todo esse sistema tão rico de nossas manifestações culturais. E esse é um trabalho que eu desenvolvo por temas. Eu quero seguir a linhagem de temas, cada obra única, como todas as outras de GTO, mas com conteúdos que possam provocar esse diálogo entre a obra de arte e o observador. E o meu intuito maior seria levar em minha assinatura GTO e Mário Teles. A minha assinatura retrata os dois juntos, a família Teles. Somos a família Teles das artes.
eles. Assim eu fiz questão de fazer a minha assinatura, porque assim eu carrego junto a obra maior, que é a obra de GTO. Nós agradecemos muito a sua presença aqui no Espaço Cultural GTO, falando deste momento importante na história de GTO como artista, e convidamos você também para nos seguir em outro momento de vídeo com uma conversa também com o seu pai, o Mário Teles, seguidor do pai GTO. Obrigado. A gente volta no próximo vídeo com mais informações e curiosidades sobre o Espaço Cultural GTO nos seus 23 anos e no cinquentenário da arte de GTO.